Boa tarde a todas, todos. É um privilégio, uma alegria poder estar celebrando ou participando desta celebração. E, na verdade, eu percebo que diante de todos vocês eu deveria estar ali quietinho na minha cadeira e ouvindo e podendo ser acolhido, né, por essa celebração. E quando me foi dado esse texto aqui, como pastor pentecostal, eu vi a palavra unção, poder do Espírito. Eu fiquei com vontade de falar pelo menos uma hora aqui, né? Mas meu pai me ensinou a ser bem educado, né? Já nos foi apresentado o contexto. Depois que Jesus foi batizado, ele foi para o deserto e teve que lidar com a tentação. Ali ele teve que lidar com a tentação de usar os seus poderes em benefício próprio, desafiando inclusive a sua própria missão. E em benefício próprio para aquilo que seria até básico, né? Se alimentar. Está com fome? Você tem o direito de comer. Como filho de Deus, então, você merece tudo. Então corre atrás disso, faça isso. Mas ele diz não. Ele teve que lidar com a tentação de ser coroado, né, imperador do mundo. Mas ele no deserto sozinho, ele está lidando consigo mesmo, com seus próprios valores. É uma guerra pessoal, não tem plateia. Ele, nesta solidão, toma uma decisão, mas ainda é apenas uma decisão. Ele diz não, mas ainda é apenas um discurso, e um discurso para si mesmo. E o que me chama a atenção nesse texto é que depois disso, ele não poderia contrariar as suas palavras e a sua decisão com atos diferentes. E aí me chama a atenção no texto que, do deserto, Jesus voltou para a Galileia. Que o profeta diz que a Galileia dos gentios é a Galileia da mistura, a Galileia onde não se guarda a pureza, a Galileia onde existe a influência da língua e você adquire um sotaque diferente, te torna um estranho. Mas Jesus voltou para a Galileia. Ele não perde os princípios e não se perde nessa sua caminhada. Provavelmente, não tão naquela época desprezados quanto os samaritanos, mas os galileus tinham certa estranheza com quem era da Judéia. E ele volta para lá, para aqueles que, de certa forma, estavam nesse Galileia, né, círculo, anel, estavam nesse cinturão de exclusão. Homens, mulheres, mais interioranas, mais caipiras, pouco acesso à cidade que ele poderia ter ido, né, ao templo, que inclusive ficava num alto, poderia ter ido no centro ali da intelectualidade, que ele era o Messias, mas ele volta para a Galileia. E ele, da Galileia, vai para Nazaré, um vilarejo qualquer, no fim do mundo, né? E é na força do Espírito, como nós ouvimos aqui. E esse poder que move Jesus vai em direção aos recusados, aos excluídos, aos desprezados, aos diferentes, aos estrangeiros. Não leva esse poder, não leva Jesus a querer ir para o trono. Esse poder é um poder tão ciente e consciente da sua própria dignidade e da sua missão, que não tem receio de ter como símbolo e como instrumento de trabalho, não um cetro e uma coroa, mas uma bacia e uma toalha. Vai para Nazaré, e ali onde reuniu o seu povo, ele volta para as suas origens, ele volta para aquele lugar simples, e nessa força do Espírito ele anuncia que está cumprindo uma missão divina, de dar uma boa notícia aos pobres. Que tipo de boa notícia um pobre gostaria de receber? De dar uma boa notícia aos que perderam a sua terra, de dar uma boa notícia àqueles que os poderes da sua época tentaram tirar a identidade, dar uma boa notícia para os que seriam desterrados, mas Jesus diz que não são.
Não, deles é o reino dos céus. Eles não são deserdados, mas são chamados filhos de Deus. Então, os que estão com o coração ferido, chegou o tempo de restauração. Os que são oprimidos, chegou o tempo da libertação. É o tempo do fim. E nessa boa nova, Jesus anuncia sempre um símbolo de mesa. Uma mesa onde há comunhão, não há exclusão. E é uma mesa que pertence a uma cidade, né, essa é a metáfora que é usada na Bíblia, que tem as suas portas o tempo inteiro abertas para todos os pontos cardeais, e onde não precisa de sol, porque a justiça é concretizada de forma tão esplendorosa que o próprio Senhor, cujo nome é justiça, é Ele quem brilha. Então não há excluído, todas as pessoas, grandes e pequenos, de qualquer etnia, de qualquer cultura e língua, estão nessa mesa chamada Mesa do Cordeiro para celebrar a nova humanidade no novo céu, numa nova terra. O CESEP tem essa missão, né, de anunciar que somos uma família em que há um só Deus, Pai e Mãe de todos, sobre todos. Então que Deus assim conceda mais e mais missionários com essa missão, jamais se esquecendo de todas aquelas pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Até um dia em que, tudo estando concluído e essa mesa posta para todas as pessoas, nós possamos também entregar a Deus tudo o que fizemos. E quem sabe nos apropriar, mesmo que indevidamente, um pouco constrangido, da frase do nosso mestre: eis-me aqui e os filhos que tu me deste, no caminho, na estrada que o Senhor me deu. Então que Deus nos conceda assim, e o CESEP ainda tenha muitos outros 40 anos, até que todos possamos ser emanados e nos vendo de fato, como irmãos e irmãs, tendo a Deus como nosso Pai e Mãe.